Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos dar sequência à nossa abordagem das bem-aventuranças, os nossos exercícios devocionais. E nós abordaremos hoje a bem-aventurança que está no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, que diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, tem uma coisa que a gente entende bem, é de conflito, né? Não há quem viva nesse mundo que nunca tenha experimentado, né, ou estado perto de uma situação de conflito, né? De uma demanda. Às vezes, muitos de nós até já vivenciamos ou acompanhamos conflitos intensos que poderiam ser até equiparados a guerras, né? Isso pensando na perspectiva apenas dos nossos relacionamentos pessoais. Se olharmos para a história da humanidade, aí é que a gente enxerga situações realmente tristes, de contendas extremamente violentas, né? E de guerras, enfim. Todo esse contexto aí que é totalmente o oposto da paz. Só que o texto, quando ele fala de pacificador, ele não está falando dessa postura de chegar e tentar apenas impedir que o conflito continue, que a briga tenha sequência. Sabe aquela turma do deixa disso? Quando começa uma briga, o pessoal aparece e fala: não, deixa disso, não, para que isso, não briga. Essa turma, esse grupo que chega, né, a turma do deixa disso, que chega para colocar um pano quente, não é esse tipo que se encaixa no texto que nós estamos lendo. Quando se fala de pacificador, não está falando daquele que chega apenas para evitar a guerra. Não. O texto está falando de pacificador, daqueles que promovem a paz. Vamos nos lembrar aqui da preciosidade da paz no contexto judaico, né? Não é à toa que a saudação entre eles é Shalom, né? Ou Shalom Adonai, né? A paz. Shalom significa paz, né? A paz do meu Senhor, a paz do nosso Deus, a paz do Senhor Todo-Poderoso. Porque a paz é um valor precioso para a existência humana. Porque a paz, ela indica a existência de harmonia nas relações. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente vê que tudo sai fora da harmonia a partir do momento em que houve a desobediência a Deus. Rompeu-se a harmonia com Ele e automaticamente rompeu-se todas as demais harmonias que existiam. Rompeu-se a harmonia dos seres humanos entre eles. Adão e Eva já não tinham mais a mesma harmonia que tinham antes. A própria harmonia do ser humano consigo mesmo também mudou a harmonia com a criação. E a Escritura deixa muito claro que as contentes que existem entre nós, elas são fruto do pecado na nossa existência. Elas decorrem do mal que habita o coração do homem. A pacificação aqui, irmãos, é essa disposição, né, de trabalhar para construir não apenas um ambiente onde as pessoas vão depor as armas. Que elas estão brigando e você chega e consegue tomar as armas das mãos dela e impedir a briga. Não, é você estar disposto a trabalhar para ir até a raiz do conflito que está estabelecido, para que então haja um confronto com a causa do conflito para que as relações sejam restabelecidas. Foi isso que Deus fez com o seu povo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Cristo é a nossa paz, que ele vindo, ele evangelizou paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Está lá no capítulo 2, quando ele diz que tanto gentios e judeus compõem a família de Deus, o povo de Deus. E que Cristo derrubou a parede, a barreira, a separação que existia entre dois povos e os uniu.
unindo-nos primeiramente com Deus e depois nos unindo uns aos outros. Cristo é a nossa paz. Deus, por meio de Cristo, estabeleceu a paz com o seu povo. Por quê, irmãos? O que Deus fez? A desobediência trouxe consequências judiciais, trouxe a punição. E aí então Cristo recebe sobre os seus próprios ombros a nossa punição. Como diz Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O pecado também trouxe uma desarmonia interna, a corrupção, a depravação, que nos impede de viver a vontade de Deus e que nos deixou, inclusive, espiritualmente mortos, insensíveis. E o que Cristo faz? O que o Evangelho faz, irmãos? O que Deus está fazendo na vida do seu povo por meio de Cristo, por meio do Evangelho? Ele nos regenera. Ele nos ressuscita espiritualmente. E Ele nos santifica e nos insere nesse processo de transformação. Não apenas retirou sobre nós o peso da condenação, a espada da condenação, mas nos deu uma nova vida. E trabalha em nós continuamente para que nos alinhemos com a vontade, o caráter e o propósito dEle, para que vivamos em paz com Ele. Não só paz no sentido de não termos mais medo da condenação, mas para que nos relacionemos com Ele adequadamente. Então, quando formos pensar sobre pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, temos que nos lembrar do Filho de Deus, o Filho unigênito, o único gerado, e como que Ele promoveu a paz, para que entendamos então o que o texto está falando, irmãos. Ser pacificador é ser alguém que primeiramente foi pacificado com Deus, que primeiramente teve a própria vida alcançada pela graça e pacificada com o Senhor. Em segundo lugar, é aquele que, uma vez pacificado com o Senhor, também aprendeu a pacificar as demais relações que tem na vida. E aprendeu também que tem como papel ser um instrumento de Deus para que outros se pacifiquem com Deus e se pacifiquem entre eles também. Então, o primeiro desafio que a gente precisa ter quando a gente lê esse texto é entender que ele nos confronta com a nossa própria estrutura, com a nossa própria disposição de coração. Ou seja, fomos chamados para uma vida onde há pacificação, onde Deus promoveu a paz. Cristo é o sacrifício de propiciação para desviar a ira divina de sobre nós e ao mesmo tempo para nos introduzir numa nova realidade de vida espiritual, onde tem regeneração, justificação, santificação, tem novidade de vida. Mas ao mesmo tempo somos chamados para ser instrumentos para promover a pacificação. Não só para ajudar as pessoas a conhecerem o Evangelho, que é a única coisa que vai pacificá-las com Deus, mas para sermos um instrumento de Deus de intervenção nas relações humanas, para ajudar de fato na solução de conflitos, para ajudar de fato que as pessoas entendam qual é o propósito da vida. Mas isso só pode ser feito na medida em que de fato olhamos para a vida com os olhos espirituais que a Escritura nos chama a ter. A Escritura tem que ser os nossos óculos, as Escrituras precisam assumir esse papel de óculos na nossa existência, para que por meio delas nós olhemos e compreendamos todo o mundo e toda a realidade à nossa volta. E só assim nós seremos capazes de sermos instrumentos para promover a paz entre os homens. Porque é por meio das Escrituras que nós vamos ajudá-los a entender qual que é o valor real da vida, e vamos ajudá-los a se aproximar do Senhor, vamos ajudá-los a compreender a graça e vamos ajudá-los a entender o caminho da verdade, de forma que se torne possível na vida deles verdadeiramente discernir as razões dos conflitos, se arrepender de seus pecados e estabelecer relações pacificadas entre eles.
E eu quero encerrar então essa abordagem te convidando a refletir sobre a tua própria vida. Quero que você pense na tua caminhada de vida, aqueles que convivem com você, no teu trabalho, na tua casa, na tua escola. Eles olham para você como alguém pacificador? Você é aquele que está sempre se apresentando como um instrumento para ajudar as pessoas a compreender de uma forma mais adequada qual que é o propósito da vida, o que Deus requer delas e qual é a melhor forma de enfrentar cada situação. Ou você faz parte daqueles que incentivam o conflito, que incentivam a briga, que incentivam a contenda, que está sempre com postura beligerante, que está sempre com a postura de ficar exigindo coisas, de ficar cobrando coisas, ao invés de tentar encontrar de fato o caminho no qual Deus será glorificado e as pessoas serão confrontadas com os seus pecados e reconhecerão as suas culpas e se arrependerão verdadeiramente. Nós fomos chamados para sermos pacificadores. E ser pacificador não é evitar que as pessoas briguem, não. É ajudar as pessoas a entender as razões verdadeiras do conflito e terem a postura adequada diante disso. Porque às vezes você pode conseguir até que a briga não aconteça hoje, mas se não houver pacificação, o que houve foi apenas um cessar-fogo. Mas no dia de amanhã a briga voltará. No dia de amanhã um novo encontro agressivo se concretizará, porque não houve pacificação. Mas quando se pacifica, o coração depõe as armas. Não é apenas fazer cessar a agressão daquele momento. A pacificação leva a uma mudança de mente, a uma mudança de postura, a uma mudança de coração. Então que Deus te abençoe ricamente, que você peça ao Senhor e que o Senhor te dê de fato um coração disposto a ser um instrumento de pacificação, que você se transforme em um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para que por meio da tua vida a palavra de Deus seja anunciada, corações sejam quebrantados e relações sejam pacificadas, porque bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então seja bem-aventurado para a glória do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe.